Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, teremos como componente curricular História e abordaremos o conteúdo Comércio Marítimo. Para darmos início à nossa aula, peguem o livro do grupo 3, coloquem na página 196. A nossa atividade se estenderá até a página 207. Procure um local adequado. Ótimo, todo mundo organizado. Vamos dar início à nossa videoaula. O comércio marítimo. O comércio no mar Mediterrâneo e no norte da Europa, como você estudou, tornou-se intenso durante a Idade Medieval. Os italianos dominavam o comércio com o Oriente pelo mar Mediterrâneo. Assim, o valor das mercadorias era determinado pelas cidades italianas. Outros povos europeus, como portugueses, passaram a buscar outras rotas para o comércio. Nós iremos assistir agora um vídeo sobre as grandes navegações. Isso facilitará a compreensão de tudo isso que eu acabei de falar. Grandes navegações. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas duas cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. A economia de Portugal dependia desse comércio, e por isso foi muito prejudicada pelo monopólio italiano. Em 1453 ocorreu outro problema. O Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China. Diante desta situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente, que não passasse pelo Mediterrâneo. Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos, aprimoradas pelos árabes, foram apropriadas pelos portugueses. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas. Aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e a utilizar as técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram a grande invenção portuguesa. Relativamente pequenas, leves e ágeis, as caravelas eram ideais para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares, que possibilitavam navegar contra o vento e desviar de obstáculos. Em caso de ataque, mudavam o curso rapidamente e podiam entrar com facilidade em rios e estuários, manobrar em águas rasas, contornar arrecifes e bancos de areia. Esta versatilidade deu às caravelas grande vantagem sobre os pesados navios mercantes usados no Mediterrâneo. Com toda essa tecnologia, os portugueses lançaram-se na procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África. Durante quase todo o século XIV, Portugal tentou contornar o sul da África. Nessas explorações, os portugueses adquiriram uma grande experiência marítima e conquistaram vários pontos na costa ocidental da África, onde estabeleceram feitorias. Essas conquistas garantiram a Portugal a comercialização de arroz, peixe seco, sal, tecidos de algodão, ferro, cobre, malagueta, noz de cola, marfim, ouro e escravos. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Essa etapa, no caminho para o Oriente, era um grande desafio,
pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorrem faziam do local um ponto crítico. Quando o cabo foi ultrapassado, Dom João II mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança, pois sua travessia comprovava que o Oceano Atlântico e o Índico se ligavam. Aumentavam, assim, as esperanças de os portugueses chegarem ao Oriente, contornando a África. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Depois do retorno de Vasco da Gama, uma grande expedição foi organizada. Seu comandante, Pedro Álvares Cabral, tinha a missão de negociar acordos comerciais com os mercadores orientais. Durante a viagem, para escapar das zonas de calmaria, Cabral ordena que as embarcações façam uma rota mais a sudoeste. Mas o desvio foi tão grande que a frota atravessou o Atlântico, encontrando novas terras no meio do caminho. Dias depois, a frota de Cabral retoma o caminho para as Índias. Há algum tempo, os historiadores contestam esta versão. Segundo eles, o governo português já tinha conhecimento da existência de terras a oeste. Portanto, o desvio da frota de Cabral pode ter sido planejado para que encontrasse as terras que mais tarde foram chamadas de Brasil. Relacionar as expansões marítimas com a chegada dos portugueses ao Brasil, é importante que reconheçam que a chegada dos portugueses ao território que viria a ser o Brasil é resultado dos deslocamentos marítimos e teve impacto no comércio internacional. Agora nós iremos assistir outro vídeo da chegada dos portugueses ao Brasil. Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, numa nau ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão. Muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo. Muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro para nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra.
o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida. E até a próxima, pessoal!